Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, Sopinha. Olá, Pode Lu, falar? tudo bom? Bom, gente? Fala, galera. Então, pessoal, a gente vai explicar aqui o trabalho que a gente vai fazer nessa semana nas aulas de ciências, né? Isso. Então, esse trabalho, na verdade, ele vai levar 4 aulas, né? Contando aí com o dia da explicação. E a gente vai explicar direitinho a proposta. Então, aqui eu vou projetar os slides que vocês vão receber a respeito do trabalho para vocês entenderem aqui o que a gente está explicando. Não. Então, o trabalho ele vai ser, na verdade, a gente pensou nesse trabalho frente ao que a gente está vivendo, né? Frente ao Covid-19, a esse surto do coronavírus, né? E eu já tinha falado para algumas salas até que eu tinha intenção que a gente criasse grandes tabelas periódicas da turma, né? Então a gente resolveu juntar essa experiência que a gente está tendo, né? De ter que ficar em casa, de muita gente frequentando hospitais, etc., com a nossa tabela periódica, né? Então, qual que é a intenção primordial aí desse trabalho? É que a gente, de certa forma, a gente utiliza a tabela periódica para um conhecimento na área médica, né? Então, Aproveitando essa a questão gente já falou um do pouquinho sobre corona, né? periódico. Isso. Então, a gente já falou um pouquinho de tabela periódica, né? A gente discutiu um pouquinho o que são elementos, quais são as importâncias deles, que eles formam, de certa forma, né? Eles compõem as substâncias que estão à nossa volta, né? Os átomos de diversos elementos. E qual que é o desafio desse trabalho, né? Vocês estão vendo aí a tabela periódica e vocês estão vendo que todos os elementos eles estão grifados de alguma forma. Então, qual que é a intenção do trabalho? A gente dá a nossa cara para essa tabela periódica, né? Então, a gente vai encher essa tabela periódica de informações para cada elemento. Eu não, a gente tirou todos os elementos da tabela periódica, relaxa que a gente só vai fazer de 92 elementos, bem tranquilo. Uhum. Só que esses 92 elementos vão ser distribuídos para todo o nono ano, né? Então, a Isso. ideia aqui, já vou explicar como que a gente vai dividir isso. Mas qual que é a intenção? Como que a gente vai conciliar isso com a área da saúde, né? Vamos deixar bem claro aqui. Bom, a gente sabe hoje que todas as substâncias que a gente conhece, elas têm átomos, e esses átomos são de diversos elementos, né? Bom, e aí esse estudo dessa pesquisa vai ser aonde esses elementos estão presentes dentro de um hospital, dentro da área da saúde como um todo, né? Então a gente pode pesquisar, por exemplo, que substâncias contêm hidrogênio dentro de um hospital, magnésio, etc. E a gente pode pensar num hospital como medicamentos, mas a gente pode pensar também na estrutura de um hospital. Mas, Então, o hospital ô tem Lu, janelas, tem tinta. no caso aí, a gente só precisa falar do elemento, se eles vão precisar falar só do elemento, ele pode ver uma substância que é feita com elemento. Eles vão falar propriamente. Então, a gente vai dividir esse trabalho, né? Então, vou explicar direitinho exatamente o que a gente vai fazer, né? Então, aqui, primeiramente, né? Então, cada um vai fazer um trabalho referente a um elemento específico. Então, para isso, eu criei, e o Sopinha também, a gente criou uma tabela falando que aluno vai fazer o trabalho de cada elemento. Então, são 3 slides, na verdade, que cada aluno vai fazer para compor essa tabela periódica enorme que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que no nono A, Amanda, né, vai fazer Inoshita. sobre o elemento de número atômico 2. A Camila aqui vai fazer o trabalho sobre o elemento atômico de número 3. E tá tudo descrito aqui nessa tabela com os números de vocês. E aí a gente vai ter 2 tabelas do nono ano. Uma tabela
que vai ser para os números ímpares. Então, todo mundo que é número ímpar vai entrar na tabela 1 para completar, e todo mundo que é número par vai entrar na tabela 2 para completar essa grande tabela. Além disso, em alguns alunos, poucos, eu coloquei para fazerem um vídeo. E aí depois eu vou explicar isso, que são menos alunos, para a gente não se confundir aqui. Bom, eu vou até deixar aqui escrito, quem quiser ir direto para o vídeo, quem for fazer para o vídeo, eu vou deixar o tempo certinho aqui nesse vídeo para falar que tempo do vídeo tem que ir. Que tempo do vídeo tem que ter para vocês verem a informação de quem vai fazer o vídeo, para vocês não terem que ficar ouvindo a informação de outras pessoas. Então, como que vai funcionar, né? Então, aqui, esses elementos, eles estão grifados porque eles direcionam a alguma página do PowerPoint específica. E vocês vão ver que eu deixei alguns exemplos para vocês, né? Então, se eu clico aqui, por exemplo, no hidrogênio, ele vai direto para a página do PowerPoint que me remete ao hidrogênio. E aí, cada aluno tem que fazer 3 slides. Esse hidrogênio é o exemplo, né? Então, o que tem que conter nesse trabalho? Tá tudo descrito também no PowerPoint. Eu tenho que falar a morfologia da palavra, ou de onde surgiu esse elemento, né? Qual que é o significado. Então, né? Hidrogênio, aqui fala do grego, hidro, que significa água, mais genes, que significa produzir. Então, é aquele que cria a água. Vocês vão ver que não é para todos os elementos que tem essa derivação do grego ou do latim, né? Para alguns elementos é simplesmente o nome, ele é em homenagem a algum país, ele é em homenagem a alguma pessoa, né? E aí vocês vão colocar isso aqui, né, nessa curiosidade do nome. E aí, sobre o átomo, né? Tem algumas coisinhas que vocês vão ter que descrever. Basicamente, o que eu fiz para o hidrogênio é o que vocês vão fazer para outras substâncias. Então, se vocês quiserem vir aqui, copiar, colar e ir mudando as informações, dá para fazer isso tranquilo, só não vai apagar o que eu fiz, pelo amor de Deus que eu mato vocês, né? Então, ir seguindo isso aqui, mas pesquisar para o seu elemento. Lembra que cada aluno tem um elemento diferente que vai pesquisar. Que aí ele vai clicar e aí, lá esse e já é vai aparecer o elemento, né? Ele vai clicar e vai aparecer, na verdade, um slide em branco. E aí é nesse slide que ele vai ter que escrever. E é até bom que você falou isso, Sopa, porque ele vai clicar e aí ele tem que clicar primeiro no PowerPoint, no modo apresentação, na tabela periódica, né? Então, ele só consegue clicar no link, ele só consegue clicar no link se esse link estiver no modo apresentação. E aí, quando clica, ele reverte para a página. Aí, para você conseguir escrever naquela página, os alunos vão ter que apertar o botão ESC. E aí, a página minimiza justo na página que eles têm que escrever. E aí, eles só vão descer mais 2 slides, porque eles têm 3 slides. Então, eu deixei tudo em ordem para vocês só seguirem com o trabalho. O que eu quero aqui, o que eu estou preocupada não é o tempo que vocês vão perder fazendo isso, para montar tudo isso. Isso eu já perdi, o Sopa já perdeu tempo para ver isso. O que vocês vão pôr é conteúdo nessa tabela periódica. Então, voltando aqui, por exemplo, do hidrogênio, o primeiro slide ele vai falar mais sobre o átomo, né? Então, qual que é a massa atômica, qual que é o número atômico, o número de elétrons, se ele é um metal, um ametal, qual que é o raio atômico, ou seja, né, qual que é o tamanho desse átomo, né? Então, e aí a gente consegue ter uma dimensão se a gente tem o raio do átomo. E aqui várias informações que foram descritas também no informativo que vocês estão vendo no PowerPoint, de tudo que tem que ter. O segundo slide é muito simples, vocês vão pesquisar alguma coisa que desperte a atenção de vocês a respeito do elemento, ou a respeito de alguma substância que contém um elemento. E aí, esse vídeo tem que ser um vídeo curto, tá bom, pessoal? Então, um vídeo até 5 minutos para vocês colocarem aqui, né? O que eu fiz?
eu coloquei uma imagem, mas vocês podem simplesmente colocar o vídeo aqui e aí para a gente ter algum vídeo de curiosidade a respeito do elemento. E no terceiro slide, vocês vão agora se apropriar da primeira pergunta, né? Da pergunta focal, que era aonde que a medicina entra nesse elemento, né? Então, aqui eu dei o exemplo, por exemplo, no caso do hidrogênio, até comentei de outros exemplos que existem hidrogênio na composição que pode ser encontrado, né, no nosso dia a dia, mas enfatizei aí, por exemplo, o nylon, que é utilizado para alguma coisa. E aí, para cada elemento, cada um vai dar um exemplo distinto, né? Então, é uma coisa... Então, cada um não tem como copiar esse trabalho, né? Essa é a intenção principal também aí, né? É um trabalho que ele é cooperativo. Então, vocês vão receber uma nota individual pelo trabalho, a gente ainda não sabe como, ainda por conta de todas essas mudanças que a gente está tendo, mas também vocês vão receber uma nota em grupo, é um trabalho do nono ano. Se alguém deixa de fazer alguma coisa, vai prejudicar o grupo inteiro. Nem que eu desconte 0,1. Então, a gente tem que entender, né, aí o que o grupo representa, né? Yeah. E aí, além disso, né, além de que pode entrar em um hospital, que substâncias podemos encontrar com hidrogênio, presta atenção nas palavrinhas, né? Que substâncias, eu estou perguntando, que tem hidrogênio na composição. Então, você tem que saber, não o material, a substância que tenha isso. Então, tem que dar uma pesquisada aí. Qual que é a fórmula molecular dessa substância, qual a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Vocês vão ver aí que alguns materiais vocês não vão encontrar ponto de ebulição, porque alguns não chegam ao estado gasoso, né? Mas aí é só colocar que não contém, não tem problema. E alguma outra propriedade qualquer, né? Então, são esses 3 slides. Então, lembrando, né, para vocês se organizarem. Hoje a gente tem 2 aulas de ciências, né, para vocês organizarem o dia de vocês. Essa primeira aula, o que eu quero? Que vocês escutem esse vídeo, que vocês se apropriem do que a gente está pedindo, que vocês levantem as dúvidas para a próxima aula, para a gente conseguir fazer esse trabalho bem feito, né? Ô, pessoal, se atenham bem, deixa eu só falar aquilo rapidinho, se atenham bem aquela informação da tabela, tem lá o número de vocês e qual elemento que vocês vão utilizar, e para você não pegar o átomo do seu colega, tá? Para você usar o seu átomo, que é relacionado ao número atômico que está marcado na tabela. Por exemplo, a Beatriz Vieira, né, a Amanda aqui no Chita, vai falar sobre o número atômico 2. Então, tem elemento com número atômico 2, e a Camila vai falar sobre o número atômico 3, você fica tudo sequenciado, tá? Evita de clicar, senão você vai cair no elemento do seu outro colega, tá? Como ela é toda conectada por link, então aquela tabela periódica totalmente linkada, tá? Para você não fazer o erro de colocar informação errada na posição, tá? E ela é uma tabela online, ou seja, o que você mudar, se o outro colega mudar, tudo vai ser mudado ao mesmo tempo, tá? Pode ser feito ao mesmo tempo, pode ser feito um na frente, depois. Por isso que é necessário cada um utilizar a sua quantidade de slides, para você não atrapalhar do colega, né? E também não usar o elemento errado para fazer o trabalho do seu colega, tá bem? Exatamente, falo muito bem, Sopinha. E vamos lá, eu coloquei mais alguns exemplos, né? Então, além do hidrogênio, eu coloquei carbono e césio, para vocês se apropriarem bem disso. E basicamente esse é o trabalho, né? Então, hoje eu quero que vocês entendam esse trabalho, coloquem as dúvidas aqui. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, acho que fica mais fácil. E a gente faz um próximo vídeo só falando dos vídeos. O que você acha, Sopinha? Pode só ser, dando né? as instruções de quem vai fazer os vídeos. Sim, sim. Tão legal. Cansativo, né? E aí é isso, tá? Aí, dúvidas no fórum. Então, ó, começou o dia, começou vendo isso aqui, já joga as dúvidas no fórum. E aí eu vou dar uma tarefa para a segunda aula, que ainda não é montar em si essa tabela periódica. Eu vou colocar alguns links de pesquisa para vocês irem se apropriando, da onde surgiu essa ideia,
depois vou explicar direitinho para vocês, né? Porque hoje em dia a maioria das tabelas, elas são interativas, né? Então, a tabela que a gente tem em sala de aula, ela é uma tabela com poucas informações, né? Na internet a gente consegue buscar muita informação. Então, muitas tabelas na internet, elas são assim, elas têm hiperlinks que jogam para outros sites, que jogam para outras coisas, vão dando bastante informação para a gente. Então, essa é a ideia da tabela periódica em conjunto que a gente vai fazer do nono ano. Agora, eu vou gravar rapidinho um vídeo para quem vai fazer os vídeos, que é mais curto, mas vale a pena falar, tá bom? Dúvidas? Pode deixar pra gente, beleza? Tá bom, gente. Tchau, tchau. Vamos lá. Pessoal, para quem vai fazer o vídeo, as instruções são um pouquinho diferentes, né? Então, quem vai fazer o vídeo ao invés dos slides, vai precisar apenas de um slide, porque, né, vai colocar o vídeo dentro. E esse vídeo, vocês vão criá-lo em alguma ferramenta de vídeo, ou vocês podem colocar fotos, irem falando, colocar imagens, fazer um podcast. Vocês vão definir como que vai ser esse vídeo da explicação do que foi pedido, né? E é um vídeo bem curto, aí de 40 segundos até no máximo 2 minutos e meio. É um vídeo bem curto, bem sucinto, para explicar o que foi pedido, né? Então, na verdade, é mais para dar uma introdução mesmo à tabela periódica. Então, o que eu peço aí, né? Que vocês verifiquem se vocês têm problema para adicionar esses vídeos, porque aí a gente pode até criar outras formas de vocês me enviarem esse vídeo por outras plataformas, alguma coisa assim, né? Então, isso é muito importante, eu preciso saber disso. E, na verdade, esse é um vídeo de explicação, não tem muito segredo aqui, né, a respeito de como vocês vão fazer esse vídeo, mas eu quero que vocês entendam que esse é um vídeo livre mesmo, né? Então, vocês podem se gravar falando, se gravar dando uma aula, vocês podem colocar várias imagens e passando essas imagens, por exemplo, num PowerPoint falado, que nem a gente está fazendo aqui, e fazendo um vídeo de referência. Vocês têm ou pode deixar uma única imagem de fundo e fazer como se fosse um podcast, né? Então, vocês têm recursos aí para fazer esse vídeo, dessa introdução à tabela periódica, né? Então, conto com vocês aí, eu escolhi a dedo um pouquinho também quem vai fazer esses vídeos, e conto com vocês aí para isso, beleza? Eu sei que é um pouco diferente do trabalho dos outros alunos, mas infelizmente a gente tinha uma quantidade certa de elementos que acabaram e não fazia sentido uma pessoa repetir esses elementos, né? Então, isso eu acho que acaba qualificando também esse trabalho da tabela periódica, né? Acaba dando sentido e acaba, no momento que a tabela periódica pode ir para outras pessoas, né? Passar informação para outras pessoas, ela tem um corpo maior, tem uma quantidade maior de informações e ela fica clara para todo mundo entender, até para quem não sabe o que é uma tabela periódica, né? Então, conto com vocês na ajuda desses vídeos aí. Sopinha. Oi, Lu, tô aqui. Então, pessoal, usem os links que a gente colocou aqui nas sugestões de referência, tá? Não precisam fazer um vídeo muito grande, como a Luísa falou, né? Vai ser um vídeo mais explicativo, né? Pode usar o celular mesmo, tá? O que vocês tiverem para poder utilizar, podia fazer o vídeo, tá? E depois você vai postar, né? Lá vai ter um espaço lá na própria tabela, e aí vocês vão estar postando esses vídeos, né? Para poder fechar toda a atividade, né? E é isso, pessoal, né? Eu vou aguardar para tudo der certo, né? Fazendo essas atividades tudo de casa, né? Isso aí, tá bom?
Um beijo, gente. Tchau, gente. Tudo de bom, viu? Beijão.